Então, o que acontece com o Buda é que quando ele estava para nascer, quando ele nasceu, um sábio chegou no palácio do pai dele e disse assim: esse cara aqui pode ser um grande professor, um cara que vai salvar milhões de almas, ou ele pode ser um grande conquistador. Aí o suposto profeta começa a chorar, e o rei fala assim: por que você está chorando? Ele: porque eu não vou estar vivo para ouvir ele ensinar. E aí o pai dele, claro, sendo um rei, fala assim: se ele quiser ser um guru, ele pode ser quando ficar velho. Eu vou treiná-lo para ser um conquistador. Ele vai levar minha dinastia, ele vai continuar meu reino. E como todo tema mitológico, né? Quando você tenta evitar uma profecia, é quando você faz ela acontecer. Acontece exatamente o contrário. E aí o pai dele cerca ele de tudo quanto é forma de alienação. Faz um palácio para cada estação do ano, cerca o cara de prazeres e tal. E embora o menino, enquanto criança, o pequeno Siddhartha, fosse bastante contemplativo, ele meditava, tal, sozinho. O pai dele enfiava tanta coisa, né? Se fosse hoje em dia, ia dar PlayStation, TikTok, etc. e tudo mais. Que ele foi esquecendo, assim, dessa aspiração de saber, afinal de contas, o que é a vida, quem sou eu e tal. Ele não saía do palácio. Um dia, quando ele já estava mais velho, ele insiste com o pai dele que ele quer saber o que tem lá fora. Se eu vou governar esse reino, eu quero saber quem são meus súditos. Isso adolescente? Isso já adulto. Já adulto? Ele casou e tal. Nossa, e não saía do palácio. E não saía do palácio, ele vivia aquela vida. Numa primeira vez que ele saiu, o pai até fez todo um mise-en-scène, escondeu as pessoas velhas, escondeu as pessoas pobres para, olha, o mundo é lindo lá fora. Mas ele ficou desconfiado, tem alguma coisa errada ali. Porque é o que acontece com todos nós, né? É aquele lance da Matrix, quando a Matrix é perfeita demais, a gente confia, tem alguma coisa esquisita aqui. E aí ele conversa com o primo dele e fala: Nanda, vamos sair daqui? Ele fala: isso vai dar ruim, mas tá bom, vai ser meu príncipe, eu tenho que obedecer, vamos lá. E ele se depara, Vilela, com 3 coisas que imagina você, se você nunca tivesse visto o tamanho do choque. Se a sua vida sempre tivesse sido perfeita, primeiro você encontra um hominho todo encarquilhado, todo cheio de mancha, todo cheio de ferida. Ele tá vendo a doença pela primeira vez. Ele: meu Deus, Ananda, o que é isso? Isso é doença, meu príncipe. E todo mundo pode ter isso? Sim. Inclusive eu e você? Sim. E meu pai? Aham. E a minha esposa e o meu filhinho que acabou de nascer? Sim, todos nós. Caraca. Aí ele continua e encontra um senhorzinho com uma bengala, uma pessoa velha. Ele: Ananda, quem é essa pessoa feia? O que acontece? Por que ela está toda enrugada? Isso é a velhice. E também acontece com todos nós? Também. E por fim ele chega no crematório e vê um corpo sendo enrolado nos tecidos e cremado. E ele: o que é aquilo? Por que estão tacando fogo naquele homem? Porque ele morreu, esse é o destino de todos nós. E ele fica absolutamente abalado de pensar: peraí, todo mundo que eu conheço vai envelhecer, vai sofrer doenças, vai morrer? Essa é a condição da vida? E no meio dessa andança ele encontra um outro cara. Um cara de longos cabelos, longas barbas, só tinha uma tanga, corpo queimado do sol, mas um olhar de profunda paz. Ele fala: quem é você? Ele fala: eu sou um Shramana, eu sou um renunciante, eu sou um yogi, eu sou um meditador. Aí, o que você está fazendo? Eu estou buscando a verdade. E ele fala: mas você já encontrou? Não, mas eu encontrei profunda paz no caminho. Aí o Buda fica com isso na cabeça, fala assim: cara, esse é o caminho. E aí tem toda uma lenda de que todos os guardas, de repente, numa noite dormem, ele fica num conflito fudido durante semanas, né? Pensando: será que eu saio, abandono meu lar, minha esposa, meu filho, meu pai? Será que eu fico aqui e aceito essa condição? E aí ele chega à conclusão de que se eu buscar a verdade e a solução para o sofrimento, vai ser pelo bem da minha esposa e do meu filho também. E isso é em comum com todos os grandes praticantes da Índia, assim, novos e velhos, homens e mulheres, de assim: eu vou investigar qual é o sentido da existência e qual é essa parada de felicidade? Onde é que está esse... Se existe Deus, onde é que ele está? Se existe vida eterna, onde é que ela está? Se existe... Sabe? E aí ele vai... O budismo, nesse caso, não acredita nem em vida eterna, nem em Deus, como a gente acredita, mas ele vai para as florestas fazer grandes austeridades e diz que ele se torna professor, ele se torna o aluno predileto dos professores dele, estuda filosofia, Sankhya, estuda um monte de coisa, faz yoga, faz tapasya, fica sem comer. E aí ele começa a fazer jejum. E ele dizem que ele comia tão pouco que ele só comia fezes de passarinho e bebia orvalho das plantas. A mitologia tende a exagerar. Mas eu já vi yogis que comiam nada, assim, tipo, ficava semanas sem comer nada, assim. Isso, para quem faz rigores de meditação, dá para fazer.
E aí, quando ele estava morrendo de desnutrição, ele viu um professor de cítara passando num barco. E ele já tá, assim, tem imagens do Buda, assim, é bem bonito, assim, ele com as costelas todas à mostra, assim. Ele já quase morrendo de inanição, ele vê um professor ensinando cítara para um aluno e dizendo assim, entenda isto, para tocar bem você não pode nem apertar demais a corda, senão ela estoura, e nem afrouxar demais, senão não sai som nenhum. Aí ele fala assim, é isso, o caminho para a verdade é o equilíbrio entre dois extremos, é madhyamika, o caminho do meio. E aí ele começa a fazer uma nova forma de meditação. E dizem, em 7 dias ele é tentado pelo rei dos demônios, né? Que simboliza a nossa mente, o nosso ego, a nossa mente com as nossas tentações, com os nossos mimos, com os nossos confortinhos. Dizendo, sai daí, cara. Ó, teu filho tá lá no palácio, você tá perdendo ele crescer, você tá vendo sua mulher, você não sabe se ela tá com outro. Então, assim, ele é tentado por todos os tipos de prazeres e medos. E quando ele vai vendo que tudo isso é ilusão, finalmente ele chega naquele lugar de quietude, naquele lugar de amplidão mental, naquele lugar de presença absoluta, no qual ele se torna o Buda, aquela que despertou. Isso significa Buddha, né? Aquele que acordou. Significa isso? É. Eu fui já algumas vezes na cidade, tem uma cidade onde ele meditou, e é um lugar incrível, cara. Se chama Bodh Gaya, ali na Índia, e hoje tem um grande templo em volta de uma descendente dessa árvore na qual ele se sentou. E lá em volta da cidade tem templos budistas de todas as tradições. Porque, é claro, né, o budismo tem 2.600 anos. Então tem, assim como o cristianismo tem várias denominações, vários credos, vários tipos de interpretação, o budismo também. Então lá você tem a confluência de budismos de todos os tipos, indianos, tibetanos, chineses, japoneses. É incrível. E aí o lance é, ele tem essa puta experiência, aí ele levanta e vai pro topo da colina onde estava aquela árvore. E dizem, ele passou 7 dias olhando ali aquela árvore e pensando, como é que eu vou ensinar isso para alguém? Porque é tão simples que eu não sei se as pessoas vão captar a simplicidade, a elegância e a beleza desse ensinamento. Eu não sou budista, minhas práticas são hindus, eu sou praticante de yoga, mas quando a gente fala do hinduísmo, a gente acredita que o Dharma, né, a verdade, ela se manifesta em todos os caminhos, em todas as religiões. Os Vedas já falavam isso 4.000 e poucos anos atrás, né? Tá lá no Veda mais antigo, dizendo assim que assim como os diferentes rios nascem em diferentes lugares, mas suas águas em confluências terminam todas no oceano, também todas as ideias e aspirações e buscas do homem, todas elas terminam nesse oceano de bem-aventurança infinita, que a gente pode chamar de Deus, de felicidade, de iluminação.